É isso aí, pessoal. O professor Wilson Cortez vai trazendo para você tudão a respeito do aspecto espacial do fato gerador do ICMS. Agora a gente vai falar do importante artigo 12, inciso número 2, que vai falar justamente do aspecto espacial quanto à prestação de serviços de transporte. Vamos lembrar que esse trio aí é trio parada dura, né? Ele cai na prova, que é o aspecto espacial local da operação, mas também o aspecto espacial local da prestação de serviço de transporte e também o local da prestação de serviço de comunicações. Vamos lá na telinha? Veja lá. Então o artigo é o 11, inciso 2, falando assim, ó, tratando-se de prestação de serviço de transporte, vem as 3 regras sobre prestação de serviço de transporte para nós. Veja que aqui agora é o local da prestação, onde tenha início à prestação de serviço de transporte. Acaba sendo isso aqui muito importante, porque o imposto é devido para o local onde se tiver o início da prestação de serviço de transporte. Vamos pegar a questão de prova assim, ó. Remetente está lá no estado do Pará. O destinatário está lá no estado do Amazonas. O transportador está lá no estado de Santa Catarina. E o tomador do serviço, inclusive, é uma empresa lá dos Estados Unidos, que contratou o serviço por lá para poder levar daqui até aqui. Então, a pergunta que não quer calar, para onde é devido esse imposto? Você entendeu como é que funciona? Olha aqui na prática, ó. Veja comigo aqui. Sim, meu querido. O remetente está no estado, destinatário está no outro, transportador de terceiro, tomador é de fora do país. Para onde é devido o ICMS? Vou falar o seguinte, caiu a caneta aqui. O que o pessoal quer saber é o seguinte, para onde é devido o imposto? É o que eles vão perguntar na prova. E o que é, para onde que é devido o imposto? Para o local do início da prestação. Você vai ver sempre onde está o remetente. Remetente está no Pará, ICMS para o Pará. Ah, não importa onde está o tomador? Não importa. Não importa de onde é o transportador, não importa também. Veja, o tomador e o transportador passam a ser importantes na outra pergunta que a gente vai estudar em capítulo seguinte, que é, quem vai pagar esse tributo? Mas calma, a gente está aí no onde aconteceu o fato gerador. Não estou ainda respondendo quem vai pagar esse tributo. Só para você conhecer, quem vai pagar esse tributo é o prestador de serviço. Então, o transportador de Santa Catarina faz o recolhimento do imposto para o nosso querido lá remetente, ou para o estado do remetente, que é o Belém do Pará, né? O Pará. Vai na telinha? Bom, agora a situação na prestação de serviço de transporte também é interessante, se você for perceber que tem a situação relacionada à situação da irregularidade. O serviço de transporte também tem um documento. O documento chama-se conhecimento de transporte. Tá? Conhecimento de transporte é o documento que o transportador se utiliza para acompanhar a sua prestação de serviço. Então, o local onde se encontra o transportador, então você para o caminhoneiro lá, quando em situação irregular, pela falta de documentação fiscal. Qual que é o documento que ele tem que apresentar para você? O conhecimento de transporte. Ou quando acompanhado de uma documentação inidônea. Então, ele entrega o conhecimento de transporte inidôneo. A empresa que está falando que está prestando serviço não existe lá no papel, conforme dispuser a legislação tributária. Então, é uma situação de irregularidade, é uma situação, a princípio, da infração que eu falei para você, e aonde o caminhoneiro está com o caminhão é para onde é devido o nosso tributo. Então, aonde o caminhoneiro está com o caminhão é para onde é devido o nosso tributo. Tá certo, pessoal? Guarda essa informação aí para a gente poder levar para a prova. E, finalmente, o local do estabelecimento destinatário do serviço, na hipótese do inciso 13 do artigo 12, para efeitos do parágrafo 3º do artigo 13. Então, ele está falando de estabelecimento destinatário do serviço no caso do DIFAL, o diferencial de alíquotas. Né? É o caso aqui do diferencial de alíquotas. Porque o DIFAL vai ser pago para o estabelecimento destinatário do serviço. Lembra disso? E como é que é o DIFAL mesmo, professor? É quando a pessoa que está recebendo o serviço é um usuário final do serviço, então ela, a princípio, não vai ter nova saída da mercadoria ou nova prestação de serviço, então ela tem que pagar o diferencial de alíquotas para o seu estado. Então, o estado aqui é o estado do destinatário. Tá legal? Bom, e para fechar, com chave de ouro aqui no nosso aspecto espacial, importantes informações, vamos para o inciso 3, que vai falar dos serviços de comunicação.
Então, qual que é o local da prestação quando a prestação for a onerosa de serviços de comunicação? Regra geral, o local da prestação onde o serviço de comunicação, né, sonora, de som e imagem, assim entendido de geração, emissão, transmissão, retransmissão, repetição, ampliação e recepção. Então, para nós, a regra geral é que o tributo vai ser devido para o local onde se der essa prestação de serviço de comunicações. Só que essa regra tem 3 exceções. A primeira exceção você já sabe, olha aqui, ó, ficha ou cartão telefônico. Antiga ficha, hoje é cartão, ó. Então, o local do estabelecimento da concessionária ou da permissionária que forneça ficha, cartão ou assemelhados com que o serviço é pago. Que história é essa, professor? Olha aqui para mim. Queridos, é o seguinte, vamos lembrar que quando você compra um cartão telefônico, você vai lá até a lotérica, que é uma permissionária, você vai até uma banca de jornal, que é outra permissionária. Então, você vai nos locais onde, a princípio, os cartões são autorizados a serem vendidos. É interessante que o estabelecimento dessa concessionária ou dessa permissionária que fornece o cartão é o local para onde é devido o ICMS, ou seja, provavelmente ela já entrega o cartão para você com o imposto já pago. Ou alguém de vocês aí que anda pela rua que já comprou um cartão telefônico, já lembrou de ir lá pagar uma guia de ICMS para o Estado? Não, você não paga guia de ICMS. Quando o cartão vem até você, o imposto já está pago. Ou seja, você arca com ônus, né? Porque você, de alguma forma, você vai pagar o cartão já com ICMS por dentro. Tudo bem? Continuando. Mas não para por aí, né? Nós temos a situação da regra, vai lá na telinha. E agora nós temos a exceção à regra. Então, nós temos a primeira exceção dos cartões. Vamos para a segunda exceção aqui, ó. Segunda exceção. O local do estabelecimento destinatário do serviço, local do estabelecimento do destinatário do serviço, na hipótese para efeitos do diferencial de alíquotas. Então, ao mesmo tempo que você tem DIFAL para o serviço de transporte, você tem DIFAL para o serviço de comunicações. C1, vamos lá para outra exceção. Olha só que interessante. A outra exceção é o local do estabelecimento ou do domicílio do tomador do serviço, quando o serviço for prestado via satélite. Olha aqui para mim. Professor, esse aqui é o satélite lá na estratosfera. Quando ele estiver sobrevoando o Brasil, imposto para o Brasil. Ah, está sobrevoando São Paulo, imposto para São Paulo? Não é assim. Então, na verdade, quando o serviço é via satélite, fica muito difícil de você, a princípio, determinar para que estado é devido o tributo, se você for pegar o local onde está o prestador de serviço, que está lá na estratosfera. Você tem que pegar o local onde está o estabelecimento do tomador de serviço. Então, eu estou querendo ver aquela final da Copa do Mundo de futebol lá do Japão. Sim, vai ser televisionada e não é sinal aberto. Eu vou ter que pagar. Então tá bom. Então você vai pagar pelo sinal. E o local do domicílio do adquirente, já que você está pegando um sinal satélite, né? O local do seu domicílio é para onde vai vir a conta. ICMS para aquele estado. Você entendeu? Eu estou fazendo um curso EAD, onde eu estou contratado para poder, a princípio, de alguma forma, verificar algumas situações a respeito daquele curso, e esse curso, a princípio, ele é feito lá nos Estados Unidos. Sim, você está contratando aqui, e a pessoa jurídica que contratou, o local do estabelecimento do contratante é para onde é devido o tributo. Fechou? Volta na telinha. E, finalmente, aí já não é nem um caso de uma exceção, mas é uma situação genérica. Se você não conseguir nenhuma das situações anteriores, aonde o serviço seja cobrado, é para onde é devido esse imposto. Tá legal, pessoal? Artigo 11, inciso 4. Tratando-se de serviços prestados ou iniciados no exterior, o local do estabelecimento do domicílio do destinatário. Então, se é um serviço, iniciado no exterior, você vai pegar, não dá para pegar o local do prestador, porque é lá no exterior. Então, você vai pegar o local do destinatário, do tomador de serviço. Seja ele um estabelecimento, pessoa jurídica. Seja ele uma pessoa física, um domicílio. Tá bom? Artigo 11, parágrafo 5º. Quando a mercadoria for remetida para um armazém geral ou para um depósito fechado do próprio contribuinte, no mesmo estado, a posterior saída considerar-se-á ocorrida no estabelecimento do depositante, salvo se for para retornar ao estabelecimento do remetente.
Eu sempre vejo esse tipo de texto da lei e eu entendo que se você fizer um esqueminha vai ficar melhor para você poder entendê-lo. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer uma empresa A, depositante. E vamos fazer aqui o armazém geral ou o depósito fechado de A. Vamos chamá-los de depositário. Então, como eu falei para você, a maioria dos estados brasileiros coloca essa situação, você mandar para um depósito, como uma não incidência prevista na lei estadual. Não incide ICMS. Por quê, professor? Porque o entendimento que eu estou fazendo, não estou ainda encaminhando para consumo, eu simplesmente estou guardando a mercadoria. Então, quando a mercadoria for remetida para armazém geral ou para o depósito fechado do próprio contribuinte, é o que está acontecendo aqui na telinha, no mesmo estado, então vamos imaginar os dois no mesmo estado, a posterior saída, olha só que interessante, a saída posterior, então estou fazendo aqui a saída para o terceiro, considerar-se a ocorrida do depositante, olha o pontilhado, o que está querendo dizer aqui, ó. É como se o depositante estivesse mandando para o terceiro. O que o armazém geral está fazendo é só cumprindo uma ordem do depositante. O que o depósito fechado vai fazer é cumprindo uma ordem do depositante. Aí ele fala, salvo se, então veja essa ressalva aqui, ó, salvo se. Se fosse para retornar ao estabelecimento do remetente, se for essa aqui é a situação, né? Aí na verdade ele não está saindo do depositante, ele está saindo do depositário e retornando ao depositante. Você entendeu através do desenho? Olha aqui para mim. Com o desenho fica mais fácil, professor, porque eu já sei quem é o depositante, é o dono da mercadoria, já sei quem é o depositário, é o armazém geral que armazena geral, ou o depósito fechado que só armazena de quem é dono do depósito, e aí o depósito fechado ou o armazém geral não são donos de nada, então eles só cumprem ordens, então eles entregam por terceiro a mando do depositante. Tudo bem? Volta na telinha. Então, artigo 11, parágrafo 5º para você. Parágrafo 6º. Na hipótese do inciso número 3, serviço de comunicações, tratando-se de serviços não medidos, que envolvam localidades situadas em diferentes unidades da federação e cujo preço seja cobrado por períodos definidos, o imposto devido será recolhido em partes iguais. Olha o que fala a Lei Candir. O imposto será recolhido em partes iguais para as unidades da federação onde estiverem localizados o prestador e o tomador. Olha aqui para mim. Essa é uma situação diferenciada, professor, porque a gente já fez exemplo nisso aqui na nossa aula a respeito do serviço de rastreamento de veículos via satélite. Então, eu já fiz fiscalização de empresas nesse sentido e a gente percebe nitidamente que todos os veículos daquela transportadora estão com rastreamento via satélite e o mainframe lá da empresa não pode nem ser desligado, para que não se perca o serviço de acompanhamento. Tá certo. E o que faz esse acompanhamento? Você não consegue medir o acompanhamento. Quantos por cento é para cada veículo? Não. Você só faz uma mensalidade por número de veículos que você tem. Então, esse tipo de serviço de comunicações, rastreamento por satélite, que a princípio você paga uma mensalidade, você não consegue medir o quanto está sendo utilizado do serviço, é justamente esse caso. E aí ele fala, a prestação do serviço se dá de forma interestadual, o prestador está num estado e o tomador está em outro. Nesta situação, como que eu vou pagar esse tributo? A nossa Lei Candir fala, você vai pagar em partes iguais, o recolhimento tem que ser em partes iguais. Só que os estados entraram numa polêmica. Como é que a gente vai dizer? Qual que é a alíquota vai usar? É a alíquota do estado do prestador ou é a alíquota do estado do tomador? Ou é a metade da alíquota, soma e divide por 2? Qual que é a base de cálculo que vai usar? Então, isso foi resolvido através de convênio entre os estados, pelo CONFAS, pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. Vai na telinha. Então, meus queridos, é o seguinte, como é que funciona aqui, então, o rastreamento via satélite? Hoje, bem comum, né? Tem muitas empresas que fazem esse tipo de serviço em todo o território nacional. Ele pega lá o estado do prestador, o estado do tomador, e ao invés de ele trabalhar com as alíquotas, ele trabalha com a base de cálculo. Ele pega lá, ó, divida por 2 a base de cálculo,
e trabalhe cada um dos seus estados. Então, a base de cálculo pela metade é multiplicada pela alíquota do estado do prestador. Se o estado do prestador é o estado de São Paulo, então você pega a alíquota de São Paulo para aquele determinado serviço. E se o estado do tomador é o estado do Rio de Janeiro, você pega a alíquota lá do Rio de Janeiro para outra metade da base de cálculo. Ou seja, cada estado tributa a sua metade. É claro que não vai ficar recolhido em partes iguais, mas foi a forma que os estados entenderam que as partes iguais é pegar metade da base de cálculo e não brigar mais pelas alíquotas. Você entendeu? Olha aqui para mim. É uma situação diferenciada, é verdade, mas de alguma forma foi resolvido para que cada estado pudesse tributar na forma como normalmente tributaria outra prestação de serviço intraestadual. Então, pegaria a alíquota e multiplicaria pela base de cálculo. Se você divide metade da base de cálculo para cada estado, está feita aí a carga tributária de forma equânime. Tudo bem? Continuando. Fechamos aqui, então, esse tema tão importante, né? Importante, e a gente leva essa informação para a nossa prova. Com isso, nós encerramos esse bloco. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima!